E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. E, irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje é: pregue para o seu bolso, converta-o. Amém? E é interessante, irmãos, que nós vamos usar um versículo que nada tem a ver com finanças, a princípio. Se você abrir Provérbios capítulo 23, verso 26, você vai ler escrito lá assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmão, guarde esta expressão: filho meu, dá-me o teu coração. De tempos em tempos, irmãos, o Senhor nos leva a avaliar áreas da nossa vida, que seja por que motivo for, o Senhor mesmo não tem domínio sobre elas. Conversava com um amigo essa semana e dizia para ele: bom, será que nós temos avaliado nossa vida por inteiro? Será que nós temos percebido e julgado a nós mesmos se o Senhor tem sido o Senhor de tudo nas nossas vidas? Porque há uma tendência hoje, no meio da sociedade, no meio do cristianismo, de separar as coisas comuns das religiosas. Não é assim? E esse assunto, irmão, pregue para o seu bolso, converta-o. Ele, neste aspecto, então, para eles, diz respeito às coisas do mundo, seculares. Mas não há nada que seja tão espiritual e que resplandeça o nosso nível espiritual do que como nós temos lidado com esse assunto. Como nós temos lidado com isso? Então você deveria perguntar, e eu para mim, você para você, para a sua casa, como nós temos lidado com o assunto do dinheiro. Amém? E quando nós começamos a avaliar as coisas que o Senhor muitas vezes não tem domínio sobre as nossas vidas, uma delas é a questão financeira. Nós descobrimos que nessa área o Senhor ainda não é Senhor. E isso é muito interessante, irmãos. Porque um dia nós, se todos aqui somos salvos, confessamos o senhorio de Cristo. E não há salvação sem senhorio. Você então reconheceu todos os seus pecados e percebeu que precisava de uma salvação. E essa salvação só poderia vir clamando o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Nesse momento você invocou com a sua boca e creu com o seu coração, como diz Romanos 10, 9, e recebeu o Senhor como Senhor da sua vida. Foi isso que aconteceu com você? Mas, de tempos em tempos, o Senhor sempre vem nos chamando de volta a notar se Ele é verdadeiramente Senhor de tudo o que somos, da nossa vida, de uma maneira completa. O que significa, irmãos, dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Quando você abre a sua Bíblia em Romanos 14, 9, a Bíblia diz assim que o Senhor morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ser Senhor, irmãos, significa que Ele é a autoridade máxima, que Ele possui todo o governo, que Ele é o nosso dono, que todas as coisas na nossa vida pertencem a Ele, e que nem nós mesmos pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele, somos somente escravos dEle. Não parece ser muito sério isso? E nós vamos olhar isso no ponto de vista das finanças, amém? Irmãos, quando nós pensamos sobre isso, automaticamente vai vir uma palavra no nosso coração: consagração. E consagração diz respeito a tudo que você tem e tudo o que você é.
Por isso nós usamos esse texto. Filho meu, dai-me o teu coração. O Senhor não quer você pela metade, irmão. O Senhor quer ser Senhor da sua vida por inteiro. Em todas as áreas da sua vida Ele quer ser Senhor. Amém? E nós precisamos perceber que muitas vezes, quando se trata desse assunto tão delicado, tão difícil de falar, nós dizemos para o Senhor: Senhor, pode deixar comigo, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou o meu jeito. Não é assim? E nós ignoramos o que a Escritura diz sobre isso. E a Escritura tem muito a dizer sobre isso, irmãos. Não por causa de Deus, não por causa que Deus precise do nosso recurso, mas porque nós, facilmente por causa do pecado, nos apegamos àquilo que nós temos. E aquilo toma conta do nosso coração. E onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Então o Senhor quer que tudo que está no nosso coração seja entregue a Ele. E se tem uma coisa que domina o coração do homem, irmãos, é o dinheiro. Se tem uma coisa que as pessoas não sabem lidar, que facilmente se corrompem, é nessa questão do dinheiro. Então está ligado à consagração. Você já pensou que está ligado à consagração? Será que nós já pensamos que não é somente o que somos, de maneira psicológica e filosófica, mas aquilo que temos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. E Romanos 6:13 diz que nós devemos oferecer-nos a Deus, oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Isso inclui, irmãos, consagrar-nos ao Senhor, tudo que somos, tudo que pensamos e também tudo que temos, não de maneira retórica, de maneira verdadeira, de maneira essencial. Existe uma grande lição a ser aprendida por todos nós. Aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos é dele e deve ser considerado por nós dele verdadeiramente. Vou repetir, irmãos, não de maneira retórica, mas na prática. Amém? Porém, irmãos, nós precisamos perceber que há muitos erros no que se relaciona a esse assunto. E, de alguma forma, nós precisamos citar alguns deles para que você entenda que nós não entendemos assim. Primeiro, nós precisamos separar, irmãos, entre os irmãos que erram, duas classes, para que você não generalize. Há muitos irmãos que erram na sinceridade. Há muitos irmãos que erram porque aprenderam de uma maneira e praticam desta maneira. Desde que se conhecem por cristãos, aprenderam assim. Essa é uma classe. Por outro lado, há muitos aproveitadores, muitos enganadores, muitos lobos, muitos dominadores dos irmãos, muitos aproveitadores, muitas pessoas que usam a retórica e filosofias e vãs sutilezas para enganar os irmãos, para que eles entreguem recursos nas mãos dele particularmente, e que o enriquecem, e que enriquecem suas instituições. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender com respeito a esse assunto, que ele não está ligado à salvação, irmão. Que você não vai para o céu ou para o inferno se você dá dízimo ou você não dá dízimo, se você contribui ou não contribui. Há muitos pregadores que dizem que você vai, porque na lógica deles, você está roubando a Deus e os ladrões não herdarão o reino dos céus,
então você não vai para o céu por causa que você está roubando a Deus. Essa é a lógica desses pregadores. E eles pregam isso enfaticamente para, de uma maneira amedrontadora, fazerem com que as pessoas façam o que eles querem. Cuidado, hein? O devorador vai te pegar. Ele vai comer tudo que está na tua casa. Não vai sobrar nada. É assim. Amém? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Outra coisa, os recursos, irmãos, que são arrecadados, não são para a construção de grandes templos, de catedrais ou de salários estrondosos. Os recursos, e por isso que eu introduzi a nossa reunião falando para os irmãos o que é igreja. Se realmente a igreja fosse um prédio ou uma instituição religiosa, então os recursos seriam para esse prédio, para essa instituição religiosa. Mas como os irmãos, todos nós sabemos que a igreja não é uma instituição, não é um templo, não é uma denominação, nós sabemos que os recursos não são para estas coisas. E esse é um segundo erro, ou de pessoas equivocadas, ou de aproveitadores. Então, irmãos, o institucionalismo confunde muitos na compreensão desse assunto. E quando você se liberta do institucionalismo, talvez você entenda melhor esse assunto das contribuições. Amém? Esses são alguns erros. Nós não queremos nos deter em muitos, nem nos preocupa ficar falando mal de alguém. Nós queremos nos deter no que diz respeito à palavra de Deus. Então, diante de todos esses erros, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? O que a palavra de Deus diz sobre a contribuição? E a primeira coisa, irmãos, que nós vamos tocar, é que aqueles que aprenderam a contribuir, é porque entenderam o caráter de Deus. Amém? E qual é o caráter de Deus, irmãos? O caráter de Deus você encontra num versículo que você conhece muito. João 3,16. E neste caráter de Deus você encontra a economia neotestamentária. No Antigo Testamento, Deus colocou por lei ao seu povo que eles dessem 10% daquilo que eles tinham. No Novo Testamento, por trás do caráter de Deus, você encontra qual é o princípio de Deus com respeito às coisas. E em João 3,16 você encontra o próprio Deus dizendo para você que Deus nos amou de tamanha maneira que deu o seu único filho. Ele não deu 10% do seu filho, ele deu tudo o que ele tinha, o seu bem mais precioso, o seu filho. E não se assuste comigo que no final dessa reunião ninguém vai pedir tudo que você tem. Amém? Nós estamos ensinando o que a palavra de Deus diz sobre o caráter do nosso Deus. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 8 e 9. Nós vamos andar muito por lá hoje. Mas em João 3,16 você encontra que Deus nos amou de tamanha maneira que deu o seu único filho. Esse é o caráter de Deus, irmãos. O homem mais generoso da face da terra nunca vai superar o Senhor no dar. Jamais vai superá-lo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: quando Paulo está instruindo os coríntios a contribuírem e a maneira como deviam contribuir, ele apela para este suposto da parte deles, para esse pressuposto. Ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Nós precisamos entender o caráter de Deus, irmãos. O caráter de Deus é o que nos fez estarmos aqui hoje. Nós não precisávamos, Ele não precisava fazer com que estivéssemos aqui hoje.
Ele não precisava também salvar nenhum de nós, mas por causa do seu grande amor e por causa da sua misericórdia, Ele nos deu o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E Ele se entregou por nós. Ele se entregou tudo que Ele tinha por amor de nós. E nós fomos introduzidos na comunhão da Santíssima Trindade. Ele se repartiu conosco. Ele repartiu daquilo que Ele é conosco. Esse é o caráter de Deus. Essa é a base neotestamentária, irmãos. O segundo princípio que nós precisamos atentar, irmãos, e que vai nos libertar seriamente, é o que está escrito no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Você já teve alguma situação que você perdeu algo na parte financeira e aquilo te chocou de maneira muito séria, assim, doeu lá no fundo do seu coração? Já teve essa situação? Precisamos perceber, irmãos, que todas as coisas são do Senhor, e não na retórica. Amém? O Senhor disse em Ageu 2:8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E 1 Coríntios 3:22, quando os irmãos estavam lutando entre os obreiros, porque uns preferiam ser de Paulo, outros de Cefa, outros de Apolo, então Paulo diz para eles: quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Servos de Deus por meio do qual crestes. Todos eles são vossos. E disse assim, não parou por aí: voz de Cristo, Cristo de Deus. Irmãos, tudo é de Deus. Esta é a economia no propósito eterno de Deus. Tudo é dele. Sabe o que significa isso? Que nós somos mordomos dele. Nós somos pessoas a quem foram confiados algumas coisas. E isso nos chama a atenção, porque o que temos feito daquilo que o Senhor nos tem dado nas mãos? Porque não é nosso, é dele. O que você pensa sobre isso, irmão? Quando nós abrimos em Atos capítulo 2, um texto muito conhecido, o irmão usou parte dele na nossa pregação semana passada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, Cristo, ou a doutrina e a comunhão dos apóstolos, né? As ordenanças de Deus. Diz assim o verso 43, seguindo o texto, Atos 2, 42, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que está escrito na sua Bíblia aí, irmão? Tinham tudo em comum. Comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Esse é o templo de Jerusalém, lá. Até o capítulo 7 eles ainda iam lá. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E quando você lê que vendiam as suas propriedades e bens e depositavam aos pés dos apóstolos, é porque existiam irmãos que eram muito bem abastados. Não é que eles saíram da sua casa, da única casa que tinham, e deram. Não foi isso que aconteceu. É só você prestar atenção
se eles partiam o pão de casa em casa, é porque tinham casas, mas tinham mais casas. Então aqueles que eram mais abastados, às vezes vendiam, tomados por comoção pelo Espírito de Deus, as suas propriedades, e repartiam entre os que tinham necessidade. Amém, irmãos? Comunhão. A comunhão não é você sentar aqui numa cadeira e praticar retórica cristã. Ai, que bonito falar de Jesus. Mais bonito é você viver o Evangelho. Viver o Evangelho toca diretamente na sua vida, que você não quer que ninguém mexa. Pregue para o seu bolso e converta-o. Talvez o Senhor Jesus não seja Senhor dele. Amém, irmãos? Então, primeiro, aí quando nós vamos lá para 2 Coríntios 8, depois eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nas suas casas, nesses 2 capítulos, e lessem quantas vezes a palavra graça é dita aqui. Porque a contribuição aqui é chamada de graça. Sabe o que significa isso, irmãos? A contribuição é a graça da vida de Deus que flui. O dom inefável da salvação produz o fluir da realidade em serviço. Guarde isso no seu coração. Quando Paulo fala assim em 9:15 de 2 aos Coríntios, graças a Deus pelo seu dom inefável. Se você não entender que repartir aquilo que o Deus nos confiou às mãos é graça, jamais você vai entender da onde Paulo, depois de falar de contribuir, usa essa expressão. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Porque o dom da salvação, irmãos, se expressa através do serviço. A evidência que você é um crente genuíno se expressa através da sua vida prática. Então, Paulo começa o texto: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa, irmãos? A graça de contribuir. Essa é a graça concedida às igrejas da Macedônia. E no verso 11, Paulo fala que aquilo que ele está instruindo eles a fazer não é por mandamento. Pelo contrário, é pela diligência dos outros. Leia lá: provar a sinceridade do vosso amor. Provar a sinceridade do vosso amor. Você não lembra do texto de Tiago aqui, irmãos? Que a fé sem obras é morta. Ou de João, capítulo 3, 1 João. Se você vê um irmão seu padecendo necessidade e dizer: ide em paz, que o Senhor te abençoe, em você não está o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus se comprova pela contribuição. A sinceridade do seu amor, ou seja, se o seu amor é genuíno ou não, se comprova se o seu bolso é convertido ou não. Se o meu bolso é convertido ou não. E veja para que essa graça que flui do dom inefável de Deus da salvação, irmãos. 9:11 de 2 Coríntios. O final diz assim. Aliás, 9:12. Porque este serviço... Depois, no verso 13. Porque a prova desta ministração... Está percebendo, irmão? São palavras relacionadas ao nosso serviço a Deus, que fluem de um coração convertido. Filho meu, dai-me o teu coração. Pregue para o seu bolso, irmão. Se você não converteu-se ainda nessa área, o Senhor quer ser Senhor dessa área da sua vida. Amém?
dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele não é Senhor dessa área na sua vida, demonstra que você tem um sério problema e que você precisa resolver muito rapidamente. Amém? Então eu gostaria de usar 4 palavrinhas, irmãos, que são bíblicas, maravilhosas, e até interessante, porque depois no final você vai associá-las. Elas são voluntária, generosa, regular e proporcional. Guarde isso no seu coração para o resto da sua vida. Amém? Você quer aprender sobre finanças e sobre como contribuir e o que é contribuição? Guarde essas 4 palavras no seu coração: voluntária, generosa, regular e proporcional. A primeira palavrinha é voluntária ou voluntariamente. O Senhor não recebe nada, irmãos, de um coração triste porque está dando. O Senhor recebe aquilo que é voluntário. Em Êxodo capítulo 25, quando o Senhor começa a edificar a sua casa, Ele diz que receberá a oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. O Senhor não recebe nada que você dá com o coração cerrado. E onde está isso em 2 Coríntios capítulo 8? Leia comigo o verso 5, irmãos. Vou ler desde o verso 3. Porque eles, testemunho eu, os macedônios, na medida de suas posses e até acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, o quê? A graça de participarem da assistência dos santos. O que é contribuição, irmãos? Graça. E não somente fizeram o que esperávamos, mas também, e aqui está o segredo da voluntariedade, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Você quer ter um coração voluntário, irmão? Não saia daqui essa noite sem entregar toda a sua vida a Cristo, todas as suas finanças a Cristo, todos os seus recursos a Cristo. Que o Senhor seja Senhor dessa área na sua vida. Se entregue totalmente ao Senhor, primeiro ao Senhor, e então você terá um coração voluntário. Sabe o que é se entregar ao Senhor, irmãos? Consagração. Voluntariedade provém de um coração convertido, e o Senhor está pedindo isso de nós: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero todo o teu coração, eu não quero só uma parte dele. Tem irmãos aqui que tem que entregar a esposa para o Senhor, os filhos, o serviço, as finanças também. Amém, irmãos? E entregar-se totalmente ao Senhor e voluntariamente. Você vai encontrar isso novamente no verso 7 do capítulo 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você não dá com tristeza, você não dá por necessidade, você não faz barganha com Deus, você não dá de coração cerrado, você contribui voluntariamente. Voluntariamente. Não, você não dá porque foi induzido por ninguém. A sua contribuição é fruto de um coração consagrado a Deus. Amém, irmãos? Segunda palavra, generosidade. Que palavra maravilhosa. Por trás dela, sabe o que significa, irmão? Por trás dela está a palavra simplicidade. Simplicidade, irmão. Simplicidade significa ser formado de uma única substância.
uma única coisa tomar conta do teu coração. Isso é alguém simples. Quando Jesus dizia para nós sermos simples, era para nós ter um coração onde Ele tinha o trono, onde Ele era o Senhor. E só Ele estava no primeiro lugar. Um coração que tem a Cristo, um coração simples, é que não é dono do que tem. Amém, irmãos? 9:5. Aliás, vamos pegar o exemplo dos macedônios no verso 2 do capítulo 8. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e da profunda pobreza deles superabundou grande riqueza da sua generosidade. E eu gostaria, irmãos, que você guardasse no seu coração Provérbios 11:25. Talvez essa seja a causa da nossa penalização na área financeira. Provérbios 11:25 diz assim, irmãos: a alma generosa prosperará. Então isso vai de encontro, sabe o que, irmãos? Aquela velha história que nós sempre dizemos, que nós não ajudamos e não contribuímos porque não nos sobra nada, porque sempre temos falta e sempre vamos ter falta, porque a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. E sabe o que João diz para o presbítero que ele escreve a sua carta? Muitos irmãos aqui conhecem esse versículo. Meu filho, quero que te vá bem em tudo, como vai bem a tua alma. Porque a alma generosa prosperará. Isso, irmãos, é um princípio de Deus imutável. Não é a alma que fica dando para fazer barganha com Deus, porque se eu der para Deus, Deus vai me devolver 100 vezes mais, e é melhor que jogar na loteria. Não estou falando desse tipo de coisa. Estou falando de alguém que tem um coração convertido a Deus, e que realmente é generoso. E o Pai dele que está no céu tem prazer em confiar muito mais bens na mão da alma generosa. Por isso ela prospera. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Essas duas primeiras questões estão inteiramente ligadas ao nosso coração. Você vai ser voluntário se você se consagrar totalmente a Deus. Você vai ser generoso também. Aquilo que é teu não será mais teu, será do Senhor. Amém, irmãos? Regularmente. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós sempre contribuímos. Sempre. E mais para frente nós vamos tocar até mesmo nos irmãos que precisam contribuir com um pouquinho que seja. E você vai entender o porquê disso. Até mesmo muitas vezes que você precisa ser ajudado, você precisa também aprender a educar o seu coração e ser generoso. Porque a desculpa de muitos é sempre a mesma: porque eu preciso, não contribuo. E a resposta da Bíblia é sempre o contrário: você precisa porque não contribui. É sempre o contrário. A Bíblia fala em 1 Coríntios 16 que todo primeiro dia da semana os irmãos punham à parte segundo o que Deus havia proposto no coração deles, porque eles recebiam por semana. Amém, irmãos? Depois nós vamos esclarecer alguns equívocos sobre isso, porque muitas vezes você toma um texto desse, diz: isso é uma coleta específica. Irmãos, será que isso não é uma nossa desculpa contra a voz da nossa consciência para que nós não contribuamos? Me parece que seja assim.
E olha, irmãos, nós já viemos de um extremo, chegamos a outro, e acredito que hoje o que estamos compartilhando com os irmãos seja uma palavra bem equilibrada sobre esse assunto. Amém? Para que todos nós coloquemos em prática uma realidade de prática espiritual. Então, 1 Coríntios 16 é muito válida como princípio para você que recebe toda semana, ou para você que recebe uma vez por mês, depende de como você recebe. Repetindo para os irmãos, nós contribuímos voluntária, generosa e regularmente. E a última das 4 palavras é proporcionalmente. É só você ler o verso 11 do capítulo 8. E eu vou chocar você, irmão, irmã, com o que eu vou te falar. Talvez você vai sair daqui um pouco bravo comigo. Amém? Porque depois você pode pegar essas 4 características e dar o nome que você quiser para ela. O nome que você quiser. Contribuição, oferta, pode dar o nome que você quiser. Só que na Bíblia, a sua contribuição tem essas 4 características. Leia lá comigo. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. Primeiro, irmãos, muitas pessoas dizem assim, não, mês que vem vai dar. Nós estamos na mesma atitude de 2 Coríntios 8, não é? Leve a vossa vontade, a vossa prontidão de querer a termo. Faça semana que vem, faça hoje, comece hoje, converta o seu bolso, pregue para ele, converta-o. Amém, irmãos? Faça hoje. Filho meu, dai-me o teu coração. É isso que o Senhor quer de nós. Amém, irmãos? Segundo as nossas posses. Você quer um sinônimo para isso, irmão? Proporcionalmente. O que é uma proporção? É uma fração daquilo que você ganha. Isso é proporcionalidade. Amém, irmãos? Proporcionalidade é isso? Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então você tem essas 4 palavrinhas muito claras, segundo a contribuição na Bíblia: voluntariamente, generosamente, regularmente, proporcionalmente. E sabe por que eu vou chocar você, irmão? Porque você pode chamar isso aqui, se você quiser, não é obrigado, mas chame, para mim não vejo problema nenhum, de dízimo. Caso a sua proporcionalidade seja 10% do que você ganha, chame de dízimo. Se for 12, dá outro nome, ou não dá nome nenhum, ou diz que é contribuição, ou diz que é oferta. Somente pare de lutar contra o Senhor na sua consciência, porque o Senhor tem te avisado e me avisado que nós não estamos fazendo o que a palavra de Deus diz. Amém? E eu não estou advogando aqui causa de irmãos. Os irmãos nem precisam que advogue suas causas. Amém? Não estou advogando alguém que está ganhando salário pouco aqui, nada disso. Estou falando o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Que você contribui generosa, voluntariamente, regularmente e proporcionalmente. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Para mim, sai um peso do meu coração falar isso para você, irmão. Porque nós temos visto, irmãos, que o Senhor está ensinando. E nós precisamos ensinar. Porque agora você tem um outro testemunho para você mudar suas atitudes. E quando o Senhor está ensinando a gente, muitas vezes nós temos falta. Muitas vezes.
E eu vou explicar um exemplo muito simples para os irmãos. Os irmãos que têm mais de um filho aqui vão entender muito bem o que eu estou falando. Se o seu filho vai ficar um tempo em algum lugar, você tem 2 filhos e você envia eles para algum lugar, e você deixa uma quantia com um deles para repartir entre os 2, e quando você volta, você descobre que esse filho, a qual você confiou essa quantia, não repartiu, o que você vai fazer com ele, irmão? Você vai ensiná-lo. E uma das maneiras de ensinar, sabe qual é, irmãos? É você tomar daquele que você confiou e entregar para outro. Agora esse outro vai ser provado, e esse primeiro vai ser disciplinado pelo Senhor. É assim que funciona, simples assim. O resto é tentativa de burlar a própria consciência, irmãos. Então, irmãos, se nós temos falta, muitas vezes, não é porque a cruz e não sei o que tribulação, não é não, irmão. O Senhor pode estar nos ensinando. E oxalá nós aprendamos a lição. Amém, irmãos? Voluntária, generosa, regular e proporcionalmente. Chame do que quiser, mas não deixe de fazer. Deixar de fazer é desobedecer a Deus. Amém? E outra questão, irmãos. Isto é uma disciplina espiritual. Nossa, irmão. O irmão falou de dinheiro o tempo todo, aí é uma disciplina. É, irmão. Graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nessa situação particular, nós vemos a nossa real condição. Não há como esconder. Alguém já dizia, você quer ver se alguém é crente mesmo? Veja se o bolso dele é convertido. Não há como esconder. É um treino importante para a nossa alma, a contribuição. É uma disciplina espiritual. O que acontece quando nós praticamos a contribuição, irmãos? A primeira coisa é que nós vemos a nossa real condição. Aquilo que sentimos ao contribuir demonstra como estamos diante de Deus. Quem tem sido o Senhor no que se refere às nossas finanças? O Senhor mesmo disse que nós não podemos servi-lo e servir as riquezas. Nesta área, você vai descobrir quem verdadeiramente você é. Talvez seja a área mais difícil para você. Não é? Nessa área, o nosso coração é descoberto. Por isso que quando às vezes você ouve que alguém vai falar disso, você já fica, meu Deus, e agora? Eles vão me descobrir. Você se sente assim. É o Senhor falando com você, irmão. É a sua consciência falando com você. Amém? É o Espírito de Deus falando com você e comigo. Para os novos que tem entre nós, que não trabalham ainda, que bênção. Você não vai aprender errado. Você não vai ter que passar por uma grande fase de erros para daí então descobrir a verdade. Que glória! Com o primeiro recurso que vier na sua mão, pratique esta verdade. Amém, irmãos? Para nós que viemos de uma loucura, onde nós tomávamos tudo que tínhamos, nós vamos descobrir que nós somos livres, mas não para viver libertinos, para ter um coração generoso, amável, que contribui, alegre diante de Deus. Amém? O que mais nos mostra essa prática espiritual? Com essa prática espiritual, irmãos, nós ensinamos a nós mesmos a não sermos avarentos. Sabia disso? Você tem problema com a avareza? Contribuir vai fazer com que você pare de ser avarento. Vai. E é um pecado terrível ser avarento, irmãos. 5:5 de Efésios diz que a avareza é idolatria. E idolatria é o pecado do Antigo Testamento que Jesus disse, o Senhor Deus disse que era abominação diante dele. Por quê?
porque Ele não é o Senhor do nosso coração. Nós estamos servindo a Mamon. Por isso que eu comecei esse texto falando de Provérbios 23, 26. Amém, irmãos? Nós vamos educar também. Colossenses 3,15 fala o mesmo. A avareza, 3,5 é idolatria. E Paulo ainda define ela, né? A avareza, que é idolatria. Muito bem definido. E também nós estamos obedecendo a Deus. Se Deus requer de nós um coração voluntário e doador semelhante ao dele, e nós não temos feito isso e temos fechado o nosso coração, nós estamos desobedecendo a Deus. Amém, irmãos? Sem rodeios, sem alisamentos. Mas não é bem assim não, sem rodeios, a verdade como ela é. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que diz lá? Está pecando. Amém? Nós precisamos ser claros e sem rodeios. Agora nós vamos citar algumas equívocos e desculpas que a respeito desse assunto muitas vezes nós damos. E deixe sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 8 e 9. Se Deus é rico, dono de tudo, por que Ele precisa do meu dinheiro? Tudo é dele, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, a prata e o ouro, não há nada que não seja dele. Poxa, Deus, me confiasse aí só um pouquinho, então ainda diz que precisa? Isso é um equívoco, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus quer o seu coração, e no seu coração está o seu dinheiro. Esse que é o problema. E para que você não seja condenado por Ele, por isso, Ele quer que você se converta a Ele. Ele quer que você dê o seu coração para Ele, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E se o teu tesouro for Ele, você não vai ter problema com isso, não vai ser desculpa para você isso. Isso é um engano do seu coração. Amém? Outro equívoco: a contribuição não era dinheiro, irmão, era produtos. Isso é mais subjetivo ainda, né, irmãos? Porque isso pode surgir de algumas diferentes razões. Primeiro, você não confia que ao contribuir, o Senhor levantará pessoas habilitadas para administrar essa contribuição. Então você diz: pode deixar que eu me viro aqui, Senhor. Eu vou lá comprar 1 quilo de vinagre, 2 quilos de arroz, uns 10 quilos de batata, e vou entregar para a família pobre. Esse é o meu dízimo, esta é a minha contribuição. Porque lá no Velho Testamento, olha só, eles davam cereais. Por que eles davam cereais, irmãos? Porque eles escolhiam cereais. Porque o pagamento deles era cereais. Porque o pagamento deles era o fruto da terra. Eu pergunto para você e para mim, irmão: o seu pagamento é cereal? Se a irmã Cristina, que trabalha numa empresa lá, chegar no final do mês da empresa dela, e todo o pagamento dela for convertido em sacos de arroz, a irmã vai ficar contente, irmã? O que a irmã acha, irmã? Chegou lá, tem uma pilha de saco de arroz. Esse é seu pagamento, irmã. Se fosse assim, você poderia contribuir da mesma forma. Mas como o nosso pagamento são recursos, esses recursos se chamam dinheiro, irmãos, a nossa contribuição é de acordo com o nosso pagamento. E é assim que nós contribuímos a Deus. Não estou falando que você não pode ajudar uma família, mas muitas necessidades não se pagam com quilos de arroz. Muitas, centenas delas, irmãos. E nós precisamos estar bem atentos a isso. Amém?
Outra coisa, eu só preciso contribuir se houver necessidade. É assim? Os coríntios não tinham necessidade. Você está diante de uma carta onde Paulo manda eles contribuir. É assim ou não é, irmãos? Aí você olha para os irmãos aqui e diz: aqui não há nenhum necessitado, não tem nenhum pobrinho aqui não. Os irmãos estão se virando bem, né? Todos têm carro. Nós não nos movemos por necessidade, irmãos. Nós contribuímos voluntária, generosa, regular e proporcionalmente. Regular significa sempre. Sabe por que esses irmãos estão mandando ofertas para outro lugar? Porque se entre nós não tiver necessidade, em algum lugar existem irmãos nossos padecendo necessidade. Por isso não muda o fato de você ter que contribuir regular, voluntária. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Só se houver necessidade. Esse é um outro engano. Mas sabe por que às vezes surgem esses enganos, irmãos? É a nossa resposta à nossa própria consciência. Nós estamos querendo burlar a nossa consciência. A nossa consciência já nos disse o que é certo, mas sempre quando nós queremos, de alguma forma, nos justificar diante de Deus, nós vamos achando esses motivos. Não procure motivos. Obedeça a palavra de Deus. Amém? Continuando então, irmãos. Quando eu puder, eu contribuo. Hoje não posso, estou precisando. E eu preciso confessar para os irmãos que eu julgava que isso era uma atitude coerente. Preciso, irmãos. Eu cometia esse equívoco. Mas a verdade é que nós nunca vamos poder contribuir, porque nós nunca começamos a contribuir. E se isto fosse verdade, nós teríamos que tirar os macedônios desse texto aqui. Nós teríamos que tirar a viúva pobre de Marcos capítulo 12. Esse texto aqui no verso 2 diz que por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e em profunda pobreza. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe qual é a definição disso, irmão? A definição disso, eu vou ser muito prático com os irmãos, para os jovens aqui também. Irmão, eu ganho R$100. Dobre o seu joelho diante do Senhor, irmão. Tenha uma prática espiritual. O Senhor há de abençoar a sua alma se você ensinar o seu coração a ser generoso. Mude os seus hábitos para que você possa ser generoso. Aprenda a ser generoso. Se você realmente for fiel com o Senhor no pouco que Ele tem te confiado, o Senhor realmente vai poder confiar mais coisas na sua mão. Sem dúvida, irmãos. Você foi fiel com aquele pouquinho, e depois o Senhor vai te confiar mais um pouco, a ponto de você ter para se suprir e suprir outros. Mas se você nunca fizer, irmão, eu conheço pessoas que passam 20 anos com a mesma desculpa, 30 anos com a mesma desculpa, e andam 20, 30 anos na mesma condição. E talvez você esteja nessa condição por causa disso. Não sou eu que vou julgar o seu coração, mas você pode se julgar. Amém? O que fazer, irmãos, diante dessa verdade? Eu fiquei procurando muitas coisas para colocar aqui, irmãos, mas todas elas se resumem a essa palavrinha aqui. Se ela foi interpretada,
biblicamente e for praticada biblicamente. Porque você encontra uma definição bíblica dessa palavrinha na atitude do filho pródigo. Ele simplesmente se levantou e voltou para o pai. E significa que ele se converteu. Esse foi o arrependimento dele. Ele mudou. Ele deixou de praticar o que praticava e começou a praticar coisas novas. Então, por isso que eu digo que às vezes a gente vai procurar muita coisa, mas se resume a isso. Nós precisamos nos arrepender. E se arrepender não é você chorar hoje aqui, não. Nem chore. Talvez você vai chorar um pouquinho quando você começar a praticar, se você ainda e eu somos avarentos, né? Porque esse exercício espiritual para um coração avarento, irmão, vai ser dureza, não é verdade? E nós temos por natureza um coração bem assim. Mas arrepender-se genuinamente é praticar. Amém? Sabe o que significa praticar, irmão? Sabe o que significa? Que quando você receber um recurso na sua mão, você vai separar uma parte e consagrar ao Senhor. Isso é praticar. E talvez você não goste muito de um padrão que Deus colocou no Antigo Testamento como um padrão assim. Eu não sei o que eu devo fazer. Senhor, fala comigo. Mas o Senhor fala comigo já é porque você queria dar 1%, 0,5%. É por isso que você está falando para o Senhor falar contigo. Amém, irmão? Você está falando para o Senhor falar contigo por causa disso. Fala comigo, Senhor. Se tu falar, eu faço. Eu me arrepio todo. Se for abaixo de 10, eu chego a chorar. Infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade. Você quer um padrão para você começar a praticar esse exercício espiritual? Comece com 10. Chame do que quiser. Amém? Porque cada um chama, por exemplo, tem gente que chama dízimo e bota todo mundo no inferno. Então isso não pode ser dízimo, né? Comece. Amém, irmãos? Quer um padrão de Deus? Comece. Se você tem problema com isso, vai ser doído mesmo. Amém? Se arrependa, irmão. Vamos nos arrepender, irmãos. Verdadeiramente, vamos ser crente de verdade, irmãos. Ser crente de verdade é isso aqui, não é outra coisa. Ser crente de verdade não é você abrir a Bíblia e ficar falando por aí, ficar discutindo teologia com alguém. Ficar, essas coisas estão tudo erradas, na denominação, olha, está pegando tudo errado, a lição está tudo errado. Não é isso, irmão. Ser crente de verdade é ser crente por inteiro. Filho meu, e não pense que o neto está saindo porque está discordando do que eu estou falando, não. Está saindo porque precisa. Amém? Já conheço ele bem. Depois eu edito no vídeo, neto. Amém, irmãos? Seja crente de verdade. Sabe qual é a sua atitude de crente de verdade? Vai ser quando você receber o seu ordenado. Aí você vai demonstrar se você é crente de verdade. Depois você vai poder assim, Senhor, graças a Deus, hoje eu estou me sentindo um pouquinho mais crente. Um pouquinho mais. Porque, irmãos, nós temos visto pessoas que discutem sobre esse assunto e o motivo deles está aqui nesse tópico. Eles estão lutando contra a própria consciência. Estão guerreando contra a própria consciência. Eles estão achando meios bíblicos para justificar as coisas que eles não fazem. Sabe qual é o fruto disso? Eles pregam o evangelho, ninguém se converte. Não porque eles não estão dando dinheiro, irmãos, porque o coração deles não é do Senhor. Porque não há consagração genuína, e uma das provas é se o seu bolso é convertido.
Por isso que eu coloquei muito com ressalvas esse tema. Pregue para o seu bolso. Converta-o. Filho meu, dai-me o teu coração. Será que nós estamos dispostos a dar o coração para Deus, irmãos? Então vamos começar a praticar, irmãos. Era isso que eu tinha para dizer para os irmãos sobre esse assunto. Eu espero realmente, irmãos, que os irmãos tomem atenção a isso. Avaliem como está a sua condição com respeito a este assunto especificadamente. E talvez você diga para mim assim, não, mas isso não diz muito sobre mim. Esse é um equívoco seu, irmão. Talvez isso seja o que mais revela quem você é. O que mais revela o seu coração. Amém? Gostaria também, aproveitando o ensejo, indicar 3 obras para os irmãos sobre isso. A primeira delas é um artigo do irmão Gerson Lima, que você vai encontrar no site da Editora dos Clássicos, e se chama Dízimo ou Mordomia Cristã. Lá você vai ter mais respaldo sobre isso. A segunda delas está num livro que é um comentário de 1 Coríntios, Chamados à Comunhão do Seu Filho. Nosso irmão Juarez gravou um áudio sobre isso, né? Está no YouTube para os irmãos, está no nosso canal e também no canal da Editora dos Clássicos, do irmão Stephen Kahn. E lá ele mexe nesse assunto respondendo 4 perguntas. Por que contribuir? O que contribuir? Como contribuir? E onde contribuir? E também, irmãos, se você quiser aprender sobre a parte financeira, eu gostaria de indicar um livro chamado A Alma Generosa Prosperará. É de um irmão do Rio de Janeiro chamado Billy Pinheiro. Você acha num site chamado Esquina da Comunhão.